Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e vamos trazer outro tema polêmico por aqui e controverso pra um caramba. Bora falar um pouquinho sobre o impacto da figura de LaVey e se ele de fato foi um charlatão ou não. Eu já falei sobre o satanismo moderno, já falei sobre a doutrina dele aqui, e o que eu quero falar não é sobre a doutrina dele, já deixando bem específico. Mas antes de eu falar, que tal se eu pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, verificar os links na descrição, curtir a página do Facebook, é lá que a magia acontece, então é muito importante que vocês curtam a página do Facebook. Eu também sou bruxo oraculista, meus links estão aí, caso você precise de uma consulta do tarô, de um trabalho para fazer, que eu também faço trabalho de amarrações, lançamentos, essas coisas. E caso você goste de música eletrônica, também tem meu link aí que eu sou produtor, né, musical. Então, deem uma verificada aí que alguma coisa vai agradar vocês. Sério, só verifiquem a descrição. E é isso. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco da figura de LaVey e seu impacto cultural. O que está me motivando a fazer esse vídeo, na verdade, foi um bem tendencioso que eu achei no YouTube por puro acaso, um vídeo dizendo como LaVey foi o satanista que enganou os satanistas. E o vídeo dizia simplesmente que ele era um charlatão, que ele é um mentiroso, que ele é um ator, que ele é um personagem, que ele não entendia do que era a coisa, que na verdade ele era um ateu, que a visão dele era agnóstica. Gente, peraí, vocês estão vivendo o mesmo mundo que eu? Porque, primeiramente, LaVey já se mostrava muito ser um personagem, desde sempre. O Papa Negro, as missas negras que ele conduzia, tudo ele dizia, isso aqui é um teatro, acima de tudo, isto é um teatro. Então LaVey, sim, ele foi um personagem, não dá pra dizer que não. Só que é uma coisa também que também eu vi alguém nesse vídeo falar, não sei se foi o vídeo ou se foram os comentários, que LaVey roubou os símbolos católicos e cristãos e deu um novo significado a eles, como é o caso da cruz invertida, como é o caso do pentagrama indicar algo negativo e tal, assim, ou a missa negra, né, que no caso seria a missa católica invertida, a figura do Papa negro e se tornar uma coisa invertida. Só que pessoas que me acompanham aqui, não sei se vocês estão por dentro disso, mas o catolicismo não é uma religião original. O cristianismo não tem nada de original. O cristianismo, ele roubou muitas coisas, símbolos, datas comemorativas, significados, filosofias e ideologias do paganismo. Ele já fez isso muito antes. Cruz não é um símbolo. A cruz não é um símbolo católico originalmente. A cruz era um símbolo de tortura. A cruz era um símbolo que meio que as pessoas usavam, acho que para se proteger ou algo assim, eu não me lembro muito bem da história. Mas eu sei que a origem desse símbolo não é cristã, ela foi apropriada pelo cristianismo. Da mesma forma, o 25 de dezembro, como Natal, como o nascimento de Cristo, não é originalmente o nascimento de Cristo. É o nascimento de outros deuses, como o próprio Horus na mitologia egípcia. A Páscoa não é a ressurreição, não é uma data cristã. É a data pagã dos nórdicos da deusa Eostre. Não tem nada a ver com o cristianismo. Então o cristianismo sempre se apropriou dos feriados, das datas comemorativas, das festanças, de tudo do paganismo, para chegar alguém e dizer que LaVey roubou coisa do cristianismo. É sério isso? Será que ele simplesmente não deu o significado original daquilo? Uma cruz invertida, por mais que seja aquela coisa, a cruz de São Pedro, porque São Pedro não quis ser crucificado como Jesus, símbolo de divindade, mas inverter a cruz é um sinônimo de negação, é negar a importância daquilo, o significado daquilo na sua vida. Não é que eu estou abraçando isso. Quando eu mesmo já cheguei a citar a trindade satânica, o que eu chamei de sataníssima trindade, seria Lúcifer, Satã e Samael, usando a lógica do Pai, Filho e Espírito Santo, Satã sendo Pai, Lúcifer sendo Filho, e Samael, o Espírito Santo, seguindo a mesma lógica de que a trindade, a Santíssima Trindade, são 3 em 1. São 3, é um ser dividido em 3. Aí você chega, mas Juan, mas isso você criar uma trindade satânica, você usar esse conceito, não é você querer estabelecer um tipo de sincretismo ou alguma coisa assim com o cristianismo? Bom, eu conheço algumas outras deusas tríplices por aí. A própria Hecate, mãe, donzela e anciã. 3 em 1. Uma é 3. Existe Kali, se eu não me engano também, que tem 3 facetas. Existem outros deuses que são tríplices, principalmente deusas, que eu não vou me recordar aqui o nome e tal, que carregam a mesma essência, o mesmo significado. 1 é 3, 3 é 1. Então, me dizer que a trindade satânica
é uma cópia da Santíssima Trindade, é só pelo nome, né? É só pela semelhança do nome, que eu tô falando de trindade, e não de tríplice, como seria Deus tríplice. E além do mais de tudo isso, de novo, não é uma questão originalmente, né, cristã, já é uma coisa que foi apropriada. Aí chega, porque Satã é um nome cristão, é um nome judeu, é um nome hebraico. Satã é um nome, Satanás é um nome. É um nome, era a mesma coisa se eu chegar e colocar João. João é um nome, tá na Bíblia, mas é um nome. Antes de Jesus, antes de toda a Bíblia ser escrita, várias pessoas se chamavam João. Então, por que eu vou pegar João e dar esse significado, é um nome cristão? Não era. Porque antes dele já existiam outras pessoas chamadas assim. Da mesma forma que existem diversas pessoas hoje em dia chamadas de Jesus. E, claro, a gente sabe por quê, mas nem todo mundo é o Messias. Então, assim, né, voltando um pouco para falar da figura do LaVey, ele era um marqueteiro, eu já falei isso aqui. Acima de tudo, ele entendia muito de marketing. E só o fato de ele estar em pleno 1966, em pleno auge quando a Guerra Fria estava prestes a estourar ou coisa assim, num mundo pós-Segunda Guerra, num mundo que não tinha muita mídia, o cara chegar e dizer: louvado seja Satã, em fundar uma igreja na Califórnia, nos Estados Unidos, o país que pelo menos 80%, acho que é mais ou menos assim, 80% das pessoas é evangélica. O cara chegar e fazer isso naquela época, em 1966, lançar um livro chamado Bíblia Satânica, não é para qualquer um. Hoje em dia, não é para qualquer um. Que dirá aquela época? Então, se você quer simplesmente pegar toda a coragem e ousadia de alguém, jogar no lixo, faça isso com a sua. Você provavelmente não tem. Porque você pode questionar a filosofia do LaVey várias vezes. Você pode questionar toda a doutrina dele. E ok, eu concordo com você. Porque eu questiono muitas vezes. Mas você exonerar o valor que LaVey tem para todo o meio satânico, LaVey foi aquele que chegou para dizer: não assassinamos crianças, não maltratamos animais, nossos mandamentos são esses: não maltratarás, não molestarás crianças, não feres, não machuque animais não humanos, a menos que seja para se defender ou para comer. Poxa vida, você chegar e dizer que o cara que colocou a boca no trombone, que recebeu tapas da sociedade, inúmeros naquela época inclusive, porque teve uma igreja, a igreja de Satã, e simplesmente considerar que isso é nada, porque ele dizia que Satã era um símbolo, porque Satã não era uma entidade real. Ok, e daí? LaVey abraçava ateístas na sua igreja. Ele não estava nem aí para como você via Satã. Ele via da forma dele. Ele não acreditava em Satã como força espiritual, mas ele acreditava em Satã como força. Ele acreditava que a imagem de Satã poderia repercutir na vida das pessoas e poderia influenciá-las, sim, a ser sua melhor forma. Porque o poder de um símbolo, as pessoas falam: porque Satã é só um símbolo. Gente, um símbolo é tanta coisa, ele é tão repleto de significado, que você dizer que algo é só um símbolo é você fazer tão pouco do que essa palavra significa. Quer dizer, você vê a foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo, e você simplesmente: é comunismo, é uma coisa que não presta. Ou é uma coisa que presta, dependendo do seu viés político. Gente, a foice e martelo significa tanto mais coisa, que tem um livro desse tamanho, explicando o que é isso aqui. E se você quer limitar isso aqui à palavra comunismo, ou pior, à palavra mal da humanidade, que você está por fora, você acha que isso é o mal da humanidade, você definitivamente precisa entender o poder que um símbolo tem. Um poder que uma runa dessas aqui tem. O poder que um símbolo de um signo tem. O poder que uma chave de portal tem, que um sigilo tem. Tudo isso é símbolo e tudo isso tem um valor que só quem realmente identifica consegue valorizar. Então, assim, Satã ser um símbolo já torna ele extremamente poderoso. Como símbolo de rebeldia, como símbolo de oposição a todo um sistema, como eu sempre falo, que Satã é uma causa, toda uma questão política que envolvia aquele período, que é uma emancipação de contracultura e de tudo mais. Você pegar toda essa ousadia desse cara e jogar fora porque ele não prega aquilo que você acredita, gente, reveja um pouco os seus comportamentos. Reveja um pouco o que você está dizendo, como você está agindo. Você não está muito diferente de um evangélico que diz que Nossa Senhora, né, que Maria é um diabo, porque simplesmente eles não veneram santos, porque Jesus é o Supremo, Maria foi só uma mulher que carregou Jesus em seu ventre, ela foi só uma mulher que gerou o próprio Messias. Para você ver o quanto a igreja protestante, ela faz pouco de uma mulher, né? Ela faz pouco de uma gestação, como se dar a vida fosse nada, absolutamente nada. É só
Foi só a mulher que carregou Jesus no ventre. Então, assim, você falar, porque Lavey via Satã só como um símbolo, você está falando a mesma coisa. Um símbolo carrega muitos significados. Uma mãe carrega muitos significados. E se você juntar um símbolo que pode ter uma conotação materna, ou pode ter uma conotação paterna, ou fraternal, ou de alguma coisa que vale inspirar, um símbolo que de repente possa representar ódio, felicidade, vida, morte também, por que não? E você simplesmente ignorar o valor que isso tem, poxa, você está sendo injusto com o símbolo, com quem o criou, com os valores que ele traz, com a história dele e com você mesmo. Então, assim, eu vou deixar totalmente de fora o lance de todo o exagero que Lavey já fez. Ele dizer que já ficou com Mary Monroe, que ele dizer isso e aquilo, de ele dizer que tentou contatar anjos e demônios, mas não teve resposta nenhuma. Então ele se viu sozinho e tanto fez pra ele. Eu vou pegar isso tudo e vou ignorar, porque isso daí é a parte do marketing. É toda a parte que ele precisava para chegar na boca de certas pessoas. Porque antes das pessoas acharem que nós somos ateus revoltos, por assim dizer, do que acharem que somos assassinos, pedófilos, zoófilos e sei lá das quantas mais. É muito melhor as pessoas, vamos dizer assim, nos verem com olhos não tão respeitosos assim, mas que pelo menos nos deixem em paz, do que com olhos de como se a gente fosse as bruxas e quisessem nos queimar. Porque isso sim é um grande perigo. E graças a Lavey, nós aqui, eu e você que está aí do outro lado, se você for um satanista, se você for um luciferiano, nós podemos chegar na internet, podemos chegar na rua vestindo isso aqui, sem levar uma cipuada. Sabe por quê? Porque satanismo é registrado como religião. Hoje em dia E graças a quem? Graças a Lavey, que registrou essa religião. E neste país aqui, que nos encontramos, por mais que seja um estado pseudo-laico, intolerância religiosa é crime por aqui. Não se pode discriminar, mesmo que seja satanismo. Satanismo não é religião? Então pronto. Candomblé Umbanda Jurema você não pode discriminar ninguém por conta disso. Então, se o satanismo é visto com um mínimo de curiosidade e não de maldade, agradeça a Lavey. Agradeça a Lavey que tem pessoas dispostas o suficiente para pesquisarem sobre o que é o satanismo, para se encontrarem no satanismo, e principalmente o que eu falei aqui no vídeo sobre a doutrina dele, que ele abriu uma porta. Lavey abriu uma porta para novas pessoas entrarem aqui. E não ser uma coisa tão seleta, que aquelas pessoas ali que se acham os tampa de crush porque somos os especiais, somos os escolhidos. Sendo que tem um monte de escolhidos por aí que simplesmente não tiveram acesso à palavra, que simplesmente não tem um referencial, que não tem uma segurança. Então o cara chegando e lançando a Bíblia satânica do jeito que desmistificando algumas coisas e indicando que não é nada de maldade, não é nada do que as pessoas pensam, de sacrifícios e rituais humanos e tal, é uma coisa que já ajuda, é uma coisa que tem sua utilidade. E além do mais, muitas das missas negras que Lavey dizia ser uma coisa teatral, que era uma questão de psique, isso aí já foi atestado por Crowley há muitos anos atrás, há mais de um século. Então assim, Crowley sabia que a psique tem total influência dentro da ritualística e dentro de tudo ali. Aí Lavey chega, reafirma isso, mas Lavey é quem está errado. Lavey é quem está errado porque ele fundou uma religião ateia que não é ateia, né? Porque já expliquei isso aqui 1.000 vezes. Aí ele está errado. O Crowley, porque é o maior ocultista de todos os tempos, essas coisas, aí não. O Crowley está certo. E olha lá que eu já vi gente por aí que odeia o Crowley, que acha ele nojento e tal, mas eu não vou me meter a isso, só disso que conheci gente que acha isso mesmo. Mas, idem, quem acha o Crowley nojento, acha o Anton Lavey ainda mais. O que eu tô aqui falando não é de Anton Lavey como personalidade. Eu tô falando dele como legado. Eu tô falando do quão importante Anton Lavey é dentro do satanismo pelo que ele fez. Ele fundou a primeira igreja de Satã, a primeira a se nomear assim. Ele registrou o satanismo como uma religião. Ele criou a Bíblia satânica. Ele desmistificou muita coisa por aí que existia. Ele deixou claro para o mundo que nós não matamos por aí, a gente não somos criminosos. Porque era isso que as pessoas tinham de nós, a visão de nós, de que éramos criminosos, de que fazíamos maldade, que estuprávamos, de que matávamos, oferecíamos bebês em sacrifício. E hoje em dia tem culto Illuminati querendo bebê de sacrifício para a pessoa entrar. Illuminati, que não é satanismo, né? Então assim, se você não gosta da personalidade de Lavey, tudo bem, você pode ter 1 milhão de coisas contra. Eu posso ter também. Mas você negar e invalidar todo o impacto e importância que esse carecão teve no nosso meio
é ingenuidade demais de você. Eu diria até que é uma questão de você ter um ódio muito gratuito no coração. Porque eu posso detestar um monte de coisa, mas o legado, a história, fala por si só. E eu não sou ninguém, eu sou apenas uma pessoa. Eu não sou ninguém para excluir e invalidar isso. Então eu acho que, espero que tenham entendido o meu ponto, de tudo que eu falei aqui. Podem dizer o de vocês nos comentários, eu gosto de ler comentários decentes, né? Eu gosto de ler comentários decentes. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram aqui, curtam o vídeo, compartilhem, mandam para quem precisa ouvir. Ou se vocês quiserem realmente compactuar, se vocês compactuam com o meu pensamento, né? Se vocês quiserem, eu não vou reclamar. Então é isso, minha gente. Até o próximo vídeo, que Satã abençoe a todos.